Senhor Deus Santíssimo e amado, Pai bendito, Deus de toda a glória, nós nos achegamos, ó Deus, diante das Tuas sagradas letras com temor e tremor, reconhecendo, ó Deus, nossa total indignidade, incapacidade, as nossas limitações. Mas louvado seja o Senhor, porque é o Senhor que, por meio do Teu Santo Espírito, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra e sermos edificados por ela e termos o nosso coração transformado. É o Senhor quem nos habilita, é o Senhor quem nos capacita a pregar a Tua palavra com fidelidade, intrepidez e ousadia no Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa tão importante, a pregação da Tua palavra, da compreensão das Tuas sagradas Escrituras. Fala ao nosso coração. É o que nós Te oramos e Te pedimos. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao olhar para esse texto, Warren Wiersbe disse: Jesus realizou um grande milagre ao curar o servo do centurião. Realizou um milagre ainda maior ao ressuscitar o filho da viúva de Naim. Neste capítulo, porém, realizou o maior milagre de todos, ao salvar essa mulher de seus pecados e ao transformá-la numa nova criatura. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês hoje. O texto nos diz no verso 36 que um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus aceitou o convite desse fariseu. Jesus tem a intenção de salvar não apenas grandes pecadores, mas também aqueles que não se acham tão pecadores assim, que pensam que são pessoas boas. E Jesus expõe o coração dessas pessoas. Interessante porque, embora nós olhemos para os fariseus por causa de Jesus como pessoas falsas, pessoas hipócritas, como homens que exigiam, mas eles mesmos não faziam, essa não era a visão que as pessoas da época tinham. Quando Jesus contou uma parábola comparando um fariseu e uma pecadora famosa, talvez todas as pessoas da época imaginavam que o fariseu seria o grande herói da história. Porque os fariseus eram homens respeitáveis, eram homens com boa condição socioeconômica, eram homens que tentavam viver segundo as normas mais estritas da lei de Deus. Aquilo que era exigido para os sacerdotes, eles aplicavam no dia a dia. Os fariseus eram pessoas consideradas líderes espirituais, homens de jejum e oração, homens conhecedores da palavra, e assim eles eram admirados por todos. E o texto sagrado nos diz que Jesus, entrando na casa do fariseu, verso 36, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Essa mulher, ao longo dos séculos, tem sido considerada uma prostituta. Embora o texto não nos diga que ela era uma prostituta, ela era uma pecadora reconhecida na cidade como tal. Talvez, de fato, fosse uma prostituta.
Talvez uma mulher que havia traído seu marido e que todo mundo ficou sabendo. O fato é que ela era uma mulher desprezada, uma mulher conhecida por causa dos seus pecados. Ela era identificada por toda a cidade como uma mulher que não presta, uma mulher pecadora. Ela era uma mulher desprezada pelas demais pessoas. E de repente essa mulher entra na festa. Ela não tinha sido convidada para participar da festa. Mas era comum naquela época que quem dava um jantar mantivesse as portas abertas, a fim de que as pessoas pudessem entrar e apreciar o que estava acontecendo. Outra coisa que tem a ver com aquela época era a posição com a qual as pessoas comiam. As pessoas não comiam em cadeiras, como nós o fazemos, mas comiam em divãs. Normalmente repousando sobre o lado esquerdo do corpo, com a sua cabeça mais próxima da mesa. A mesa era mais baixa. E as pessoas iam pegando a comida da mesa enquanto conversavam. E os seus pés ficavam longe da mesa, bem longe, o mais longe possível. Porque os pés eram considerados a parte mais suja, mais indigna do corpo humano. E assim Jesus estava. Reclinado à mesa do fariseu, comendo, conversando. Enquanto Jesus está ali, aquela pecadora, aquela mulher mal falada, se aproxima de Jesus. E ela pegou o perfume que ela tinha na sua casa, que estava num vaso de alabastro, um tipo de vaso de pedra ornamental que precisava ser quebrado para ser usado todo o seu conteúdo. E o conteúdo era um perfume caro, e ela tinha então o objetivo de honrar Jesus, demonstrar o seu amor por Jesus, derramando nele aquele perfume bastante caro, o melhor que ela tinha. Era esse o seu objetivo. Mas quando ela entra na festa, quando ela se aproxima de Jesus, ao ver-se tão próxima do Senhor, do Salvador, ela não se aguenta e ela rompe em lágrimas e ela chora abundantemente e de repente ela percebe que as suas lágrimas estão nos pés de Jesus. E ela não hesita em pegar os seus cabelos e enxugar os pés de Jesus. E à medida que ela enxuga, ela continua chorando, ela continua molhando, continua enxugando, e de repente ela começa a beijar os pés de Jesus. E tudo isso ela faz continuamente, ela não faz uma só vez. O tempo verbal grego aqui é contínuo. Essa mulher ficou fazendo isso, ela chorava, enxugava, beijava e ungia, e chorava, enxugava, beijava e ungia. Ela molha os pés de Jesus com suas lágrimas e com seu perfume. Aquela mulher rompe todas as suas emoções sobre os pés de Jesus. Mas lembrem, ela era uma mulher pecadora. E todo mundo sabia, porque ela era uma pecadora conhecida da cidade. E então as pessoas começam a estranhar e julgar. O fariseu julga a mulher e diz, essa pecadora. Mas ele julga não apenas a mulher, ele julga também Jesus. O texto nos diz assim no verso 39, ao ver isto, o fariseu que o convidara, isto é, Jesus, disse consigo mesmo. Note que ele não falou alto. Ele não comentou com outras pessoas. Ele apenas pensou. Ele apenas falou dentro do seu coração. Assim como eu e você fazemos muitas vezes quando julgamos alguém. Geralmente a gente só pensa, não é? A gente só julga no coração e não fala. Foi assim que o fariseu fez. Ele disse consigo mesmo, se este Jesus fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Num pensamento, ele despreza a mulher e Jesus.
Num pensamento, ele chega à conclusão de que a mulher não presta de fato, e Jesus também não é o profeta que dizem que ele é, porque afinal ele nem sabe quem é esse tipo de mulher suja que está tocando nele. E é aí que Jesus prova quem ele é. E que ele tem sim a capacidade de conhecer pessoas, mesmo quando elas não dão na cara quem realmente elas são. Nessa hora, no verso 40, diz o seguinte: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão. Perceba, primeira vez que aparece o nome do homem no texto. Até aqui ele foi chamado 4 vezes de fariseu. Ou seja, por 4 vezes o autor bíblico está enfatizando que esse homem é um fariseu. Na sua época, lembrem, ele era visto como um homem respeitado, honrado, um líder. Mas Jesus não está interessado em títulos. Jesus não está interessado em status. Jesus não está interessado nos rótulos que os homens colocam uns nos outros. Jesus está interessado na pessoa. E assim ele chama aquele fariseu pelo seu nome, Simão. Eu tenho uma coisa para dizer para você. E o fariseu responde de maneira muito educada, escondendo o que estava dentro do seu coração. Lembra que ele estava... No coração ele estava desprezando Jesus. Mas agora ele responde: dize-a, mestre. E Jesus continuou, verso 41. Jesus conta uma parábola, veja comigo. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Vejam que Jesus fala de algo muito simples e comum em todas as épocas. Pessoas pegam dinheiro emprestado, é algo muito comum. Naquela época, você ia até um homem que ficava sentado em uma mesa, geralmente em algum lugar da cidade. Você então tomava um dinheiro com aquele homem e ele iria cobrar os seus juros. E este homem tinha 2 pessoas que deviam a ele. Um devia 50 dias de trabalho, o valor referente a 50 denários. E o outro devia 500 denários, o salário de mais de 1 ano de trabalho. E o fato é que eles não tinham como pagar. E o credor perdoou a dívida de ambos. Já aconteceu isso com você? Você não tinha como pagar uma dívida. E aí quem tinha te emprestado simplesmente fala: tudo bem, você não precisa mais pagar. Você está livre dessa dívida. Foi isso que esse credor fez. Ele tinha gente que o devia, mas ele simplesmente demonstrou graça. Nenhum dos dois tinha como pagar. Um devia 50 denários e o outro 500. Ambos não tinham como pagar e ele perdoou os 2. E Jesus termina com uma pergunta: qual dos 2 o amará mais? É claro que nessa parábola Jesus está colocando Deus como credor, Deus como esse a quem todos os homens devem absolutamente todas as coisas. E Jesus está colocando a mulher pecadora como aquela que deve 500 denários e o fariseu como aquele que deve 50. É curioso porque é exatamente assim que as pessoas se veem muitas vezes diante de Deus. Existem pessoas que, entre aspas, nasceram na igreja, sempre se mantiveram na linha, nunca fizeram nada de escandaloso contra o Senhor. Esses têm uma dívida de 50 denários, como o fariseu da parábola. Existem outros que viveram no mundão,
Talvez até nasceram na igreja, mas se esqueceram da igreja e se lançaram nas mãos do mundo, da carne, do diabo, para fazerem todo tipo de absurdos que a carne desejava que eles fizessem. E estes contraíram uma dívida maior, 10 vezes maior que a dívida daqueles outros. Mas notem vocês que existe uma coisa que une esses dois. Ora, o que une esses dois tipos de devedores? A parábola nos diz que nenhum dos dois tinha como pagar a sua dívida. Você pode ter nascido na igreja, você pode nunca ter feito nada escandaloso, você pode até ter sido considerado um exemplo para algumas pessoas, uma pessoa de honra, uma pessoa reconhecida pelas demais como alguém justo, alguém de caráter. Ainda assim, você tem uma dívida para com Deus e essa dívida você não tem como pagar. É isso que o fariseu da história não estava entendendo. Mas talvez o seu caso seja o outro. Talvez você tenha noção de quem você é, do que você fez, do tamanho da sua dívida para com Deus, da sua total falta de condições de pagar o que você deve a Deus. Talvez você não tenha nem cara de se aproximar de Deus, porque a tua dívida é tão grande que você acha que Deus não vai te perdoar. A notícia maravilhosa dessa parábola é que Jesus perdoa a ambos pela graça. Basta que eles se arrependam e creiam. Se eles disserem: Jesus, eu creio que o teu sacrifício foi no meu lugar e que o teu sacrifício me perdoa de todos os meus pecados, seja uma dívida de 50 denários, seja uma dívida de 500, de 1 milhão, eu sei que o Senhor é tudo o que eu preciso para ser um novo homem, uma nova criatura. Se você crer nisso, filho, se você se arrepender e crer no Filho de Deus, os teus pecados são perdoados. Jesus terminou essa parábola com uma pergunta. Qual dos dois, Simão? Qual dos dois, Simão, vai amar mais o credor? O que foi perdoado de 50 ou de 500 denários? A resposta era óbvia. E Simão não tinha como fugir, então ele responde meio que sem jeito: eu acho que, eu suponho que aquele que foi mais perdoado. Então Jesus expõe aquele fariseu dizendo assim, verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão. Interessante, porque Jesus agora olha diretamente para a mulher e Jesus convida o fariseu a também olhar para a mulher. Você está vendo essa mulher, Simão? Você está enxergando essa mulher? Você de fato entendeu o que está acontecendo aqui, Simão? Você está vendo de verdade essa mulher? Então agora vamos olhar para você um pouco. Vamos olhar para o teu coração, Simão. E Jesus disse: Simão, quando eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era da boa reputação, da boa educação da época, a providenciar água para que o hóspede lavasse os pés. E Simão sabia bem disso. E quanto mais honrado o hóspede, maior seria essa obrigação. Afinal, eles andavam de sandálias e as ruas eram empoeiradas e os pés ficavam sujos. E quando eles iam comer, os pés ficavam para cima, lembram? Em cima do divã. Então era da boa educação da época lavar os pés antes de comer. Mas Simão não fez isso por Jesus.
Ele não providenciou água. Ele não pôs um dos seus servos da casa para lavar os pés de Jesus, e muito menos ele mesmo fez isso. Mas enquanto isso, Jesus fala assim da mulher pecadora: esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Simão, você está vendo essa mulher que você está desprezando? Você não cuidou de mim, Simão. Você não cuidou dos meus pés quando eu entrei. Você não me honrou. Mas essa mulher está lavando os meus pés com lágrimas. Essa mulher está enxugando os meus pés com seus cabelos. Você imagina o que significa para uma mulher pôr os cabelos nos pés de alguém? Usar o cabelo como toalha para secar um pé. Foi isso que essa mulher fez. Aliás, ela nem está se importando com a sua honra, porque naquela época, se uma mulher soltasse os seus cabelos em público, isso poderia ser base para o divórcio, porque os cabelos eram considerados altamente sedutores naquela época. Então a mulher andava com o cabelo preso, muito escondido, e normalmente só soltaria os seus cabelos para o seu próprio marido. Mas aquela mulher não está se importando com a sua própria honra. Ela não está preocupada com o que os outros vão pensar. Ela quer demonstrar o seu amor por Jesus. Ela quer fazer o melhor pelo seu Salvador. Ela quer demonstrar grande amor por causa do grande perdão que recebeu. Segunda coisa que Jesus fala para o fariseu está no verso 45. Simão, não me deste ósculo. Você não me recebeu com um beijo na face. Era normal na época. E era muito comum entre os judeus que se consideravam do mesmo nível, que se beijassem no rosto, 2 beijos, um do lado e um do outro. E quando Jesus chegou na casa de Simão, ele não demonstrou esse tipo de carinho por Jesus. Ele não beijou Jesus no rosto. A mulher, por outro lado, beijou várias vezes, não o rosto, mas os seus pés. Jesus disse: ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ela está ali, constantemente, demonstrando o seu amor, o seu carinho, a sua admiração, a sua gratidão, beijando os pés do nosso Salvador. Terceira coisa que Jesus fala a respeito de Simão, verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo. Outra coisa comum da época era a unção. Quando você recebia alguém, se este hóspede fosse honrado, você passava um pouco de óleo sobre a cabeça dele. Talvez isso nos pareça estranho em nosso contexto, mas na época era uma maneira de mostrar afeto, de honrar. Você vê esse conceito lá no Salmo 23, por exemplo, em que Deus é o grande anfitrião e Ele nos prepara uma mesa e unge a nossa cabeça com óleo. E aqui Jesus está falando: Simão, você nem passou óleo na minha cabeça. Você não fez o básico, Simão. Você não demonstrou nenhum amor por mim. Você não demonstrou nenhum cuidado. E você está julgando esta mulher. Ela não colocou um pouco de óleo sobre a minha cabeça. Ela pegou um unguento que estava num vaso de alabastro, uma coisa cara, o melhor que ela tinha. E ela derramou não sobre a minha cabeça, mas sobre os meus pés. Você não fez nada, ela fez de tudo. E sabe por quê, Simão? Verso 47. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados,
porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Note que aqui Jesus estabelece uma relação muito clara entre o tanto que você é perdoado e o tanto que você ama Jesus. Ora, se Jesus fosse medir o tamanho do seu amor pelas suas atitudes, qual seria o resultado? Você é mais parecido com Simão, o fariseu, ou que não demonstra muito amor por Jesus? Ou você é mais parecido com a mulher pecadora, que demonstrou um grande amor por Jesus? O que Jesus diz é que o tanto que ela demonstra de amor, de carinho, de gratidão, aquela quantidade de beijos, aquela quantidade de lágrimas, a atitude de secar os pés com os cabelos, a atitude de ungir os pés de Jesus com seu perfume mais caro, todas essas atitudes refletiam o tanto de amor que ela tinha por Jesus. Porque ela entendia que ela foi muito perdoada. Ela era consciente de que era uma pecadora desprezível. Ela era consciente de que não merecia nenhuma atenção de Jesus. Ela era consciente de que se Jesus quisesse desprezá-la, ele teria o direito de fazer, porque ela não merecia o perdão. Mas ela foi perdoada por Jesus. E ela agora demonstra toda a sua gratidão em forma de amor. Não um amor que se preserva, não um amor que se economiza, mas um amor que transborda, um amor que se entrega de maneira completa. Ela foi muito perdoada. Qual a evidência de que ela foi muito perdoada? Ela muito amou. O amor dela não é a causa do perdão. O amor dela é a evidência do perdão. Em outras palavras, fica claro que ela foi muito perdoada pelo tanto que ela ama. Se a sua vida for analisada, fica claro o tanto que você foi perdoado pelo tanto que você ama Jesus. É possível ver na sua vida, nas suas atitudes para com a noiva de Cristo, que é a igreja, as suas atitudes com relação ao culto ao Senhor. As palavras de Deus tocam o teu coração. Você louva o Senhor com entrega verdadeira. Você entrega o seu dízimo, a sua oferta com alegria, com gratidão, como alguém que entende que está contribuindo para a expansão do reino. Você serve com alegria na sua igreja. Você procura dar o seu melhor para o Senhor. Você de fato vive para a glória de Deus. A sua vida demonstra o grande amor de quem tem noção do tanto que foi perdoado. Ou você vive mais como um fariseu, indiferente, que até convida Jesus para jantar, mas pelas suas atitudes fica claro que você não tem um grande amor por Jesus. Quem você é? Você é o fariseu? Ou você é mais parecido com a mulher pecadora em sua atitude e resposta ao perdão recebido? A história então termina Jesus falando algumas palavras que ele tinha para dizer para aquela mulher. Verso 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. É interessante porque ao conversar com o fariseu, Jesus já tinha deixado claro para a mulher que os seus muitos pecados tinham sido perdoados.
Mas Jesus quis falar isso para ela. Jesus quis olhar para ela e dizer: perdoados são os teus pecados. Toda a tua vida, toda a tua biografia, todas as coisas sujas, todas as coisas feias que você fez, os teus pecados estão perdoados. Então algumas pessoas da mesa questionam: quem ele é para perdoar pecados? É interessante porque Jesus não responde a essa pergunta que eles estavam tendo. Quem é ele que perdoa pecados? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Davi. Ele é aquele que veio ao mundo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele é aquele que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele ascendeu aos céus, onde vive e reina para todo sempre. Está sentado à destra de Deus Pai. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o Senhor. Mas Jesus ainda queria falar algo à mulher, verso 50. Jesus ignora o que eles estavam perguntando, e ele diz à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Viva em paz. Não mais com a vergonha e o peso de pecadora, mas com a honra de ter sido perdoada pela graça de Deus. E meus irmãos, só quem é perdoado pode viver em paz. Todo o seu fardo pesado e sujo foi arrancado dela. Ela foi reconciliada com Deus. Ela não precisava mais ficar pensando nas coisas feias que ela fez no passado. Ela não precisava mais ficar se incomodando com o comentário maldoso das pessoas. Ela não precisava mais chorar depressiva por causa dos caminhos que a vida dela trilhou. Não mais. William Hendrickson diz que essa paz que Jesus dá à mulher é o sorriso de Deus refletido no coração do pecador redimido. Um refúgio na tempestade, um esconderijo na rocha eterna, um abrigo sob as asas do Onipotente. Ela creu no Senhor. Os seus pecados foram perdoados. Mulher, vá em paz. Essa paz, filha, você pode desfrutar hoje. Se você se arrepender dos seus muitos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. E você irá desfrutar dessa paz que só Jesus pode dar. Eu quero orar com vocês nesse momento.